gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a nova série fofinha da Netflix, Com Carinho Kitty. Com Carinho Kitty é um spin-off da trilogia de filmes de Para Todos os Garotos que Já Amei. Que, se você não conhece aí, Para Todos os Garotos que Já Amei, é a história aí da Lara Jean e do Peter Kavinsky, né? O romancezinho aí gostosinho de acompanhar dos dois. E em Para Todos os Garotos, a Lara Jean tem uma irmã mais nova, que é a Kitty. E aqui na série, nesse spin-off, nós temos a Kitty como protagonista e que ela vai para a Coreia. Ela vai fazer um intercâmbio para a Coreia. Inicialmente, ela vai para a Coreia porque ela quer ficar perto do namorado dela, o Dae, que inclusive, se você não assistiu Para Todos os Garotos que Já Amei, no último filme da trilogia, o filme termina. A gente vê a Kitty conhecendo esse menino, entendeu? Conhecendo o Dae durante a viagem que eles fazem em família. E enfim, que ela fala, né, que eles estão namorando e por aí vai. E aqui agora, então, eles realmente estão namorando e eles manteram um relacionamento à distância todos esses anos. E aí a Kitty vai então fazer esse intercâmbio inicialmente por causa dele, só que aí a gente vai ver que vai ter mais coisas envolvidas nesse intercâmbio da Kitty, além do fato dela ficar com o Dae, né, deles finalmente terem um relacionamento perto um do outro, né, conseguirem ter contato um com o outro, porque lá também vai surgir alguns mistérios, algumas coisas envolvendo a mãe dela, e vai ser uma oportunidade da Kitty conseguir se conectar mais com a mãe, conhecer um pouco mais a mãe dela, porque a mãe dela morreu quando ela ainda era criança, então ela não teve muito tempo de ter contato com a mãe. Bom, a série é uma história original da Jenny Han, que é a mesma autora dos livros, né, de Para Todos os Garotos que Já Amei. Inclusive ela fez parte da produção, da direção ali da trilogia de filmes. Ela também tá com série aí na Prime Video, que é O Verão que Mudou Minha Vida. Então, assim, a gente sabe que a Jenny Han, ela sabe fazer produções audiovisuais, entendeu? Ela sabe como adaptar, ela sabe como escrever um roteiro, fazer uma história ali audiovisual que as pessoas vão gostar, o público-alvo vai gostar bastante, vai se interessar e que vai ser muito gostoso de assistir. Como eu falei pra vocês, já dei aí de exemplo, Para Todos os Garotos que Já Amei e O Verão que Mudou a Minha Vida é um exemplo disso aí, né? Porque Para Todos os Garotos fez muito sucesso na Netflix, né? Todo mundo gosta muito dos filmes. O Verão que Mudou a Minha Vida também tá fazendo muito sucesso na Prime Video, que a gente também tem a Jenny Han aí participando da produção, da direção e por aí vai. E não tá sendo diferente aqui com Carinho Kitty. O que eu acho que contribui bastante aqui dentro da série da Kitty é que essa série ela não é baseada em nenhum livro, né? É uma história completamente nova e a Jenny Han é uma das roteiristas da série, é a roteirista da série, inclusive. E eu acho que isso é uma coisa que contribui bastante, porque assim, a Jenny Han não precisa ficar presa a uma história, né? Não é que nem com os livros, com O Verão que Mudou a Minha Vida, com Para Todos os Garotos que Já Amei, que de certa forma ela fica um pouco mais presa ali à história que tem no livro em tentar adaptar o máximo possível aquela história pro audiovisual, e ela não precisa fazer isso aqui com a história da Kitty, porque não tem um livro para ela se basear, então ela pode colocar o que ela quiser, criar o que ela quiser aqui dentro da série, e inclusive aqui a gente tem muitos elementos dentro de Com Carinho Kitty, mas eu gosto muito, eu acho que tudo isso se mescla muito bem. A gente tem essa questão aí da Kitty tá querendo conhecer mais a mãe dela, tanto que ela vai estudar no mesmo colégio que a mãe dela estudou, então ela quer criar essa conexão com a mãe, né, sentir a mãe um pouco mais próxima dela. Inclusive aí ela vai descobrir que a mãe dela teve um outro amor antes do pai dela, porque a mãe dela sempre falou que o pai delas foi o primeiro grande amor da vida dela, e a Kitty tá descobrindo aqui que na verdade não foi, que ela gostou de outra pessoa sim antes do pai dela. Ao mesmo tempo a gente tem os desafios dela como adolescente, né, porque tem esse mistério aí, um pouco desse mistério na história da mãe dela, né, de que talvez a mãe dela tenha tido um filho e coisa do tipo, mas aí ao mesmo tempo a gente tem as coisas que são realmente mais adolescentes, né, as coisas que são realmente mais aí da idade da Kitty e de quem tá no colégio. Então a gente tem ela tendo que se adaptar ao colégio novo e descobrindo que o colégio é bem mais rigoroso, então para ela conseguir passar de ano, para ela conseguir continuar no colégio, vai ser bem mais difícil. E também tem esse
triângulo, eu diria que a gente tem um quarteto amoroso aqui com a Kitty, né? Porque a Kitty se envolve, gosta aí de várias pessoas durante a série, então eu diria que a gente tem um quarteto amoroso. A questão, então, é que todas essas histórias, elas se mesclam muito bem, tudo isso se encaixa muito bem, sabe? Uma história na outra, e que fica muito gostoso de você assistir, ainda traz aquela vibe, aquela coisa lá de Para Todos os Garotos que Já Amei, sabe? Aquela história que vai um pouco mais pro clichê, que vai pra coisa um pouco mais adolescente, com romance em muitos momentos, né? E tendo o mistério ainda da mãe da Kitty por trás também. E é maravilhoso de assistir, entendeu? Os episódios da série também contribuem bastante pra isso, porque a gente tem episódios de no máximo 30 minutos, então são episódios super rapidinhos de você assistir e muito gostoso. Então, não tenho dúvida de que a Jenny Han tá acertando muito nessa outra produção audiovisual dela aqui também. E, inclusive, o que eu não comentei aqui, né, os episódios contribuem por eles serem curtos, né? E também porque a gente tem muitos plot twists durante todos os episódios. Todo episódio acontece uma coisa que a gente não tá esperando, todo episódio acaba tendo um plot twist muito grande. Só teve um que eu não foi tão surpresa assim pra mim, mas eu vou chegar nessa parte. E é muito gostoso de assistir, entendeu? Então chega num ponto que você nem sabe mais muito o que esperar da série. E eu gosto de que aqui a Jenny Han fez episódios curtos, porque não tem motivo realmente pra eles serem mais longos, sabe? Eu acho que nesses 30 minutos em cada um dos episódios eles conseguem trazer tudo que eles querem trazer. E eu acho que em alguns tem até bastante coisa, e mesmo assim ele continua um episódio muito gostoso, muito rápido de você assistir, e você só fica querendo mais. Então os episódios da série também contribuem bastante pra isso. Eu vi na internet que bastante gente criticou que aqui na série da Kitty a gente não tem, eles não exploram a cultura coreana. Só que assim, gente, honestamente falando, o objetivo da série não é explorar a cultura coreana, né, honestamente falando. O objetivo não é esse, porque Com Carinho Kitty não é pra ser um dorama, né, não é pra falar sobre a Coreia em si. Eu acho que a série em alguns momentos ela chega perto ali de ser um dorama, porém não é um dorama, é uma coisa clichê adolescente, assim como Para Todos os Garotos. E o objetivo da série é justamente a gente ver sobre a Kitty, né? Tem a Kitty como protagonista, a Kitty querendo conhecer mais a mãe dela, a Kitty conhecendo os garotos, a Kitty crescendo, tendo as primeiras experiências amorosas dela, e por aí vai, assim como a Lara Jean, entendeu? Que nos 3 filmes a gente acompanhou tudo isso com a Lara Jean, e aqui a gente tá acompanhando com a Kitty, só que a Kitty acabou fazendo isso em um outro país. Então não é uma coisa que me incomoda a gente não ter tanto sobre a cultura coreana, porque pra mim, pelo menos, a série não é sobre a cultura coreana, não é pra falar sobre isso, né? É uma coisa que em alguns momentos a gente vê sim um pouco, afinal de contas a Kitty tem raízes coreanas, né? Que elas, irmãs, sempre tentaram estar um pouco aí mais perto, sempre tentaram conhecer, mas nunca foi a mesma coisa, porque a mãe delas, que realmente era coreana, não tá mais aqui. Enfim, a questão pra mim é que realmente eu acho que Com Carinho Kitty não é pra falar sobre a Coreia, entendeu? Não é pra ser um dorama, então por isso que não me incomoda o fato da gente não ter explorado a cultura coreana nessa temporada. E agora a gente vai falar do que eu acho que tá sendo, não é mais polêmica, o principal, acho que dentro de Com Carinho Kitty, que é o nosso triângulo quarteto amoroso com a Kitty. Porque assim, a Kitty começa a temporada como Day, aí depois ela se envolve, começa a gostar da Yuri, e a gente ainda tem o Minho aí no meio, né? E o incrível é que assim, a Kitty ela tem química com praticamente todos eles, mas a gente vai falar sobre um de cada vez. Inicialmente, eu já tava imaginando que a Kitty não ia ficar com o Day, tá? Porque assim, pra mim ia ser muito óbvio pra uma série se ela ficasse com ele, entendeu? Eu acho que se a gente estivesse falando de um filme realmente de Com Carinho Kitty, ia ser mais óbvio se ela terminasse o filme com ele, né? Assim como a Lara Jean. Mas eu tava imaginando que realmente a Kitty não fosse ficar com o Day. Inicialmente que assim, no trailer a gente viu lá eles falando que o Day tinha outra namorada, né, lá. E assim, é uma coisa que eu meio que já esperava, talvez, porque querendo ou não, tudo bem, eles tinham um relacionamento à distância, eles se amavam muito, não sei o que. Só que é diferente, né, gente? Você tem um relacionamento à distância, você tem um relacionamento aí que você tá todos os dias realmente com uma pessoa, né? Então, meio que eu não fiquei tão encabulada assim, mas aqui na série então a gente vai descobrir que esse namoro do Day com a Yuri era um namoro de mentira,
porque na verdade ele só tava namorando com ela, ele também tava ajudando a Yuri a esconder o segredo dela de que ela é lésbica. Então eu já imaginava que provavelmente a Kitty não fosse ficar com o Day, ou pelo menos nessa temporada ela não fosse terminar a série com o Day. Porque se for pra eles serem um casal endgame, né, o casal final da história, eles não vão ficar juntos agora, eles vão ficar juntos um pouco mais pra frente. Mas mesmo assim eu gosto muito deles, eu gosto muito do desenvolvimento deles. Eu acho que eles têm um amadurecimento até que grande, porque quando eles começaram a namorar, a Kitty tinha 12 anos. E aí é muito que o Day fala pra Kitty em certo momento, que ele fala que eles eram pessoas diferentes, né, e hoje eles são outras pessoas, então não tem como eles estarem agindo da mesma forma, eles terem as mesmas ações, porque eles cresceram, eles aprenderam coisas novas, conheceram pessoas novas, eles amadureceram, tanto que eu gosto muito da cena final deles lá no aeroporto, que a Kitty fala que ele vai ser sempre o primeiro menino que ela amou, e ele fala que a Kitty vai ser sempre a primeira menina que ele amou, e que eles namoraram. Então assim, é uma cena maravilhosa, e eu gosto que eles terminam o relacionamento deles bem, entendeu? Dá pra ver que eles terminam, de certo modo, o relacionamento deles como amigos. Então eu gosto do desenvolvimento deles, sabe? Desses altos e baixos, dos momentos em que a Kitty descobre então que o relacionamento deles era de mentira, do Day e da Yuri era de mentira, e aí tem um negócio deles ficarem juntos, e enfim, tudo isso daí. E no meio disso a gente tem a Kitty com a Yuri. Assim, eu vou falar sobre o Minho no final, por último. Assim, vamos lá. A Kitty com a Yuri, muita gente... Eu lembro que a Netflix falou, né, que era pra gente gravar a nossa reação ou colocar lá os emojis com reação de quando a gente terminasse de assistir o 6º episódio. Que é o 6º episódio, quando a Kitty se dá conta de que ela tá tendo sentimentos pela Yuri. Sentimentos a mais do que apenas como amiga, né? Ela tá realmente começando a gostar da Yuri. Assim, honestamente, não foi uma coisa que me surpreendeu tanto assim. Por quê? A Kitty, desde Para Todos os Garotos que Já Amei, ela sempre foi uma personagem muito... sempre lutou muito pelo feminismo, sempre defendeu muitas mulheres e por aí vai. Então, pra mim, a Kitty sempre foi aquela pessoa que pra ela não importa se é homem ou se é mulher pra ela ficar. Entendeu? Pra ela ter sentimentos. Ela poderia ter sentimentos por qualquer um dos gêneros, entendeu? Por isso que quando ela se descobre ali, que ela descobre que ela tem sentimentos pela Yuri, que ela tá dando um crush na Yuri, eu não fiquei tão surpresa, porque pra mim era uma característica de que a personagem ia acabar realmente em algum momento descobrindo, entende? Porque pra mim ela sempre deu esses indícios de que a Kitty poderia ficar com qualquer um dos gêneros, porque pra ela não fez diferença, entendeu? Pra ela... o que importa ali é a pessoa, e não se ela é um homem ou uma mulher. Eu acho muito delicado o modo como eles trouxeram isso pra série, porque a gente vê isso acontecendo naturalmente com a Kitty, né? Ela muito envolvida em toda a história com o Day, ela ali doida pra ficar com o Day, e aí quando ela menos espera, vira a chavinha na cabeça dela, e ela... não é que vira a chavinha na cabeça dela, né? Ela começa a ter sentimentos pela Yuri, uma coisa totalmente natural, uma coisa muito delicada de como eles mostraram aqui na série, que eu gostei bastante, sabe? Eu acho que a gente precisa dessa representatividade e precisa mostrar isso de forma natural, de uma forma bonita, como acontece aqui com a Kitty e a Yuri. Honestamente, eu não queria que a Kitty ficasse com a Yuri, porque, pra mim, elas não têm química, entendeu? Nada contra a Yuri, nada contra a Kitty, mas pra mim, eu não gosto. Eu acho que a Kitty e a Yuri não têm química, então por isso que eu não queria que elas ficassem juntas. Mas eu gostaria de ver algumas coisas envolvendo elas, entendeu? Principalmente porque a gente sabe que qualquer um deles que a Kitty ficar, não vai ser um relacionamento aí muito fácil, né? Porque se ela fica com a Yuri foi a namorada falsa do Day. Se ela fica com o Minho é amigo do Day. Então, assim, qualquer relacionamento que ela tiver vai ser complicado. E eu gostaria de ver, sabe, explorarem mais esse lado da Kitty. Da Kitty descobrindo realmente o que ela é. Porque ela mesma deixa essa dúvida de se ela é bissexual ou se ela é pan. Então, eu queria que tivesse algum relacionamento, algum envolvimento dela com a Yuri. Pra gente ver ela descobrindo e explorando mais esse lado dela. Mas eu não queria que elas fossem o casal endgame da série. Assim, gente, pra mim, ninguém chega perto de Peter Kavinsky. Peter Kavinsky é um dos meus crushes literários favoritos, entendeu? Ele só perde pro Ares pra mim, porque o Peter Kavinsky é maravilhoso demais, pelo amor de Deus. Mas assim, o Minho, a Kitty, ai, quem com carinho, Kitty, ele também é muito maravilhoso. E a gente tem que concordar que a Jenny Han, ela sabe
criar personagens masculinos, entendeu? Interesses amorosos. É só a gente ver aí, ó, tem o Peter Kavinsky em Para Todos os Garotos. Em Para Todos os Garotos a gente também tem o John Ambrose, que é outro personagem maravilhoso, incrível, que todo mundo também queria ficar, entendeu? Apesar de o Peter Kavinsky ser o escolhido da Lara Jean, você fica ali também com vontade de ficar com o John Ambrose. Em Um Verão Mudando Minha Vida, a gente tem o Cam, a gente tem o Conrad, a gente tem o Jeremiah, aqui também a gente tem o Minho, o Day, e todos eles são incríveis. Então assim, a Jenny Han, ela sabe criar personagem literário pra fazer a gente se apaixonar por eles e ficar triste depois, que a gente nunca vai conseguir namorar com eles, entendeu? Jenny Han só faz personagem incrível. E assim, o Minho e a Kitty são aquele típico casal, eu esqueci com um termo que a gente usa, nós que somos Booksten usa, mas é aquele tipo de casal que assim, começa o filme, a história se odiando e no final das contas eles têm sentimentos um por outro. É basicamente isso que a gente tem aqui com o Minho e a Kitty, mas eu gosto também que a gente vai tendo um desenvolvimento deles, entendeu? Uma aproximação deles. Depois que o Minho tem o primeiro sonho dele ali com a Kitty, né? O primeiro, não foi nem nessa parte. Quando ele fica super interessado ali de ver uma menina toda com um vestido bonito, bota o cabelo liso, e ele fica super interessado quando ele vê a Kitty. Ali já deu pra ver que ele ia ter um interesse por ela, entendeu? E aí a gente vê, aos poucos, ele sendo um pouco mais legal com ela, né? Que aí ele que ajuda ela a fazer o jantar lá naquele feriado, que eu esqueci o nome, que eles fazem um jantar lá pra todo mundo. Então ele quer ajudar ela, tem alguns momentos deles conversando. E a cena deles dentro do avião, gente, dele se declarando pra ela, falando que ele viu que ele tá apaixonado por ela, só que ele não sabe se é pouco ou muito ainda. Essa parte ele não descobriu. Mas é uma cena tão bonitinha, essa cena deles final, pelo amor de Deus. E o Minho é um personagem bem legal, assim, ele tem um desenvolvimento também legal. Porque ele o pessoal falou que ele é tipo mais aí pra um lado de bad boy, mas eu não acho. Pra mim é aquele típico menino metido, sabe? Normalmente, que se acha o bonitão, o gostoso, por aí vai. É o Minho aqui com carinho Kitty. Só que ao longo da série ele descobre e ele vê que ele tá começando a ver que talvez ele queira ter uma namorada, né? Que talvez ele esteja pronto pra isso e ele queria viver isso. E aí que não dá certo lá com a fã dele. Então eu gosto bastante deles. Honestamente, queria que eles ficassem juntos no final. Eu acho que ainda tem bastante coisa pra desenvolver deles, né? Pra desenvolver aí pro Minho abaixar mais a guarda aí com a Kitty, porque eles brigam bastante ainda, mas mesmo assim eu queria que os dois ficassem juntos no final, entendeu? Acho que esse é o meu casal endgame, Kitty com carinho Kitty, e tem bastante coisa aí pra uma possível segunda temporada de Com Carinho Kitty, porque a gente tem que ver então com quem que a Kitty vai acabar ficando, né? Com qual dos três. Quer dizer, eu acho que no momento ela não vai ficar com o Day. Eu acho que ou ela vai ficar com a Yuri ou com o Minho neste momento. Mas também tem a questão de que ela foi expulsa do colégio, a gente precisa ver se ela vai voltar ou não. Apesar que eu acho que ela vai ficar um tempinho aí em Los Angeles, eu tô achando, viu? E eu ia gostar, entendeu? Eu acho que ia ser bem interessante se a gente tivesse uma história de Com Carinho Kitty só aqui em Los Angeles. E o Minho veio pra Los Angeles também, então eu ia gostar, entendeu? Se eles trocassem um pouquinho o cenário. Não fosse aqui, se fosse em Los Angeles. Eu acho que ia ser bem interessante da gente ver como que a história iria se desenrolar. A gente ainda tem a questão de que a mãe da Kitty gostou sim de alguém, né, antes do pai dela, que parece que é o Simon, só que a gente ainda não descobriu quem que é esse tal do Simon. Então é uma coisa que pode ficar aí pra próxima temporada. Tem a questão do Day, porque como eu falei pra vocês, o Day é uma pessoa bem humilde, dá pra ver aqui na série, né? Ele não tem muito dinheiro, ele não é rico. E aí, pelo que ele fala, ele sempre precisa terminar o ano, o semestre, em primeiro lugar na lista dos alunos, porque senão ele pode perder a bolsa dele. E ele não terminou e esse semestre ele não ficou em primeiro lugar, ele ficou em segundo, porque o Florian que acabou ficando em primeiro lugar. Então por isso que eu tô falando pra vocês que como o Day não ficou em primeiro lugar, talvez o Day perca a bolsa dele, né? E aí eu acho que esse seria um motivo que levaria ele pra Los Angeles, entendeu? Aí a gente teria Kitty em Los Angeles, o Minho, o Day, não sei como que poderia levar a Yuri junto, mas enfim, eu acho que ia ser, por isso que eu acho que tem esses caminhos aí que talvez a gente possa ver um pouquinho deles em Los Angeles, que eu ia gostar bastante, ia ser bem interessante.
Não é confirmado ainda pela Netflix se nós teremos uma segunda temporada de Com Carinho Kit ou não, mas eu tô aguardando muito, porque eu gostei muito dessa série. É uma série muito gostosa de assistir, os episódios são muito legais, com muitos plot twists. A história também toda da série te envolve muito em tudo que tá acontecendo, você só quer cada vez assistir mais, né, ver o final dessa história, assim como é com os filmes da Lara Jean, né, assim como é com os filmes de Para Todas as Garotas. E confesso pra vocês que pra uma possível segunda temporada, eu ia gostar se a gente tivesse uma participaçãozinha ali, pelo menos da Lara Jean e da Margot, sabe? É uma coisa que eu tava esperando, que a Kit em algum momento fosse ligar pra elas por FaceTime e fosse rolar uma conversa ali das três. É uma coisa que eu tava esperando e a gente não teve. Então eu acho que pra uma possível segunda temporada eu ia gostar se a gente tivesse essa participaçãozinha aí das duas aqui em Com Carinho Kit. E eu quero saber de você, o que você achou de Com Carinho Kit? Conta pra mim nos comentários, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês, então vamos conversar mais sobre. Se a gente tiver uma novidade aí de Com Carinho Kit, com certeza vai ter vídeo por aqui falando sobre isso com vocês, mas também vai ter vídeo sobre as outras novidades da Netflix. Inclusive agora em julho vai sair a segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida, e também vai ter vídeo por aqui com certeza. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nada. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, divulga o meu vídeo, o meu canal pra minha gente, e dá pra eu trazer cada vez mais vídeos sobre esse conteúdo aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo!